Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quarta-feira, pondo em votação e discussão a ata da sessão anterior. Embargadora Judite Nunes. Embargador João Rebouças. Embargador Saraiva Sobrinho. Pela aprovação, senhor. Doutora Neise Fernandes. Embargador Dilermando. Desembargadora Zeneide Bezerra. Embargador Ibanez Monteiro. Aprovo. Embargador Glauber Rego. Embargador Gilson Barbosa. Aprovo. Doutor Jarbas Bezerra. Aprovada sem emenda a ata da sessão anterior. É boa a lista dos embargadores aqui, que não está. Expediente. Na ordem jurisdicional, nós temos extrapauta do Tribunal Pleno, pedido de vista do desembargador Jarbas Bezerra para o processo de mandado de segurança. Quem são impetrantes? Luiz Carlos Tertuliano de Freitas e outros. Secretário da Administração, a relatoria do desembargador Dilermando Mota. Está em mesa, Excelência? Sim, se encontra em mesa. Eu trouxe na sessão passada, mas aí, tendo em vista a questão de quórum e outras conveniências, deixamos para hoje. Já relatado por Vossa Excelência, trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Carlos Tertuliano de Freitas, Núbia Célia Barbosa de Medeiros, Francisco do Nascimento e Silvino Teixeira Filho, contra ato homicídio do senhor secretário de Administração de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Voto vista. Cinge-se a presente demanda em saber se os impetrantes já declinados, servidores do extinto Banco do Estado do Rio Grande do Norte, Banderne, teria direito à implantação em seus contra-cheques dos valores previstos na Lei 9341 de 2010, o qual teria regulamentado a remuneração dos servidores públicos oriundos da mencionada instituição financeira lotados na Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. 7. Interessante registrar que os impetrantes foram absorvidos no quadro geral dos servidores do Estado, em conformidade com o artigo 1º da Lei 6.045 de 1990. Assim, a Lei Complementar 432 de 2010 instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos órgãos da administração direta do Poder Executivo do Estado, relacionados àqueles de origem do Banderne. Porém, a regulamentação dessa lei complementar ficou ao encargo de uma nova norma, conforme o artigo 30 dessa lei complementar, o que até o presente momento não foi feito, com exceção daqueles lotados na 7. Dessa forma, me filiou ao entendimento do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, o qual destaca o seguinte trecho de importância do voto vista. Aspas. No entanto, passados mais de 3 anos do termo final previsto para a regulamentação da matéria, apenas o quadro suplementar oriundo do Banderne e da Fundac, que compõe o quadro pessoal da administração direta do Poder Executivo e são lotados na seta em virtude da restribuição funcional, é que teve disciplinado o enquadramento dos cargos com as nomenclaturas originais e respectivos vencimentos. Assim, considerando a omissão legislativa, há que ser reconhecido o direito dos impetrantes à equiparação com aqueles enquadrados na Lei 9341 de 2010, posto que, apesar de não serem lotados na Secretaria de Tributação, possuem a mesma situação jurídica, regime jurídico, com a mesma nomenclatura de cargos oriundos do extinto Banderne, sob pena de afrontar o princípio da isonomia em razão da identidade de situações em tratamento diverso, como se verifica na espécie. Fecho aspas. Ademais, cito a decisão bem rápida aqui, da relatoria da juíza Berenice Capuchu Roque, da primeira turma recursal dos juizados cíveis, quando assim ementou recurso inominado, constitucional, administrativo, servidora pública estadual, ex-funcionária do Banderne, integrada aos quadros da administração pública estadual, arguição de inconstitucionalidade das leis estaduais, a 6045 e a 6514 de 93, o decreto 11.407 de 92 e a lei complementar 185 de 2000, julgada improcedente pelo Pleno do TJ. Servidora submetida ao regime jurídico da lei complementar 122 de 94.
servidora pertencente ao quadro suplementar do quadro pessoal da administração direta do Poder Executivo do Estado, previsto na Lei Complementar 432 de 2010. Necessidade de regulamentação do enquadramento dos cargos oriundos do quadro suplementar. Lei complementar não editada. Legislação direcionada aos ex-funcionários do Banderno lotado na Secretaria de Tributação do Estado. Ausente a disciplina legal no enquadramento dos ex-funcionários do Banderno, deve ser aplicada a recorrente os padrões de vencimento previstos na Lei 9341 de 2010, sob pena de afronta ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Recurso conhecido e provido, foi agora de agosto de 2013, e ante o exposto, pedindo vênia ao excelentíssimo senhor desembargador relator, e em consonância com o voto vista do excelentíssimo desembargador Glauber, entendo presente o direito líquido e certo dos impetrantes para conceder a segurança e determinar a equiparação de seus vencimentos nos termos da Lei 9341, com seus efeitos retroativos à data da implantação. É como voto. Desembargador Jarbas, essa questão é aquela questão sempre recorrente do pessoal que é originário do Banderno, não é? Isso. Eu me lembro que eu fui relator aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discutia exatamente a absorção desse pessoal por órgãos da administração direta. E o plenário desta Corte, salvo engano, um voto ou 2 votos, julgou a lei constitucional, porque, além do mais, era fato consumado depois de 15 anos, que foi proposta essa ADIM, e também essa lei ela atendia aos reclamos sociais, de dignidade da pessoa humana também, enfim. Um sentido do Estado efetivar os seus propósitos de atendimento às pessoas que trabalharam durante o Banderno durante tanto tempo e que, de uma hora para outra, perderam seus empregos, e essas pessoas foram absorvidas pela Secretaria da Tributação, por outro Tribunal de Contas, até eu acho que o Poder Judiciário absorveu algumas pessoas dessas. E me causa até certa espécie, depois de tanto tempo, esse assunto ainda está pendente, já que a própria lei de introdução ao Código Civil diz que a lei se destina a fins sociais, principalmente, naquela introdução, aquela norma de introdução, de formas que eu estou apenas reavivando um pouco a memória jurisprudencial desta Corte, para que possamos aí encontrar o melhor caminho. O relator, desembargador Dilermando Mota, tem algum pronunciamento sobre o voto do doutor Jarbas Bezerra? Só a pessoa da tributação tem o direito, né? É aquela hipótese? Eu mantenho o voto. Espero que façamos uma reflexão. Votou ainda o desembargador Ibanez Monteiro, Gilson Barbosa e Amaury Moura, denegando, desembargador Glauber Rego e desembargador agora Jarbas, concedendo aptos a votar desembargadora Zeneide Bezerra, desembargadora Judite Nunes, desembargador Expedito Ferreira, desembargador João Rebouças, desembargador Saraiva Sobrinho e a doutora Neís Fernandes. Então, pela ordem, a desembargadora Judite Nunes. Excelência, eu acompanho o relator e denego a segurança. Anotando. Desembargador Expedito Ferreira. Peço venha o relator, excelência, me acosto a divergência concedendo a segurança. Isonomia que esse tribunal sempre pregou aqui. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, efetivamente, eu vou pedir vênia ao relator e aos que o acompanharam para me filiar à corrente que concede a segurança. E que a lei inicial que autorizou ao Estado, Poder Executivo, a receber os servidores
do extinto Banderni, determinou um tratamento isonômico para todos eles. Recebeu todos de forma igualitária. E, com o passar do tempo, o Estado criou uma lei beneficiando só aqueles que, por obra e graça do Espírito Santo, foram para a tributação, em detrimento de todos os outros, sem observar, inclusive, tempo de serviço, qualificação, idade. E outra coisa, eu acho que a maioria está lá no certo. Pois é. Não, a grande maioria está aposentada. Só são 200 e poucos servidores. Exatamente. E depois de tanto tempo, mais de 15 anos, é que vem se discutir isso. Eu acho que quebra, inclusive, um princípio que é muito caro ao Poder Judiciário, que é o princípio da isonomia, do tratamento isonômico para todos. Eu acho que eu li o voto inicial do desembargador Glauber e me fiquei tendencioso, como estou, a acompanhá-lo. Agora, com o reforço do doutor Jarbas, eu peço vênia ao relator para conceder a segurança. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu mantenho e faço a mesma preocupação dos colegas. Realmente há uma injustiça aparente na situação desses servidores, pelo fato de não integrar a Secretaria de Tributação, mas essa corte, infelizmente, tem caminhado nesse sentido, inclusive com um precedente bem recente da desembargadora Judite Nunes aqui em minhas anotações. Então, em razão disso, aplaudindo a divergência, né, mas fazendo valer os presidentes da corte, neste momento, vou evoluir, vou pensar em verificar melhor a matéria, eu acompanho o relator pela denegação da segurança. Doutora Neís. Eu sigo a divergência pedindo vênia ao desembargador relator. 75. Desembargadora Zeneide. Embora eu acho que sou a última a votar, é isso? É. No entanto, eu tenho aqui vários precedentes, inclusive esse citado pelo desembargador Saraiva em face da denegação. No entanto, eu preciso de uma reflexão maior e, embora já tenha a maioria, talvez, aí no discernimento do julgamento, mas eu preciso estudar o processo. Vossa Excelência pede vistas, então. Peço vista. A vista para a desembargadora Zeneide, acrescentando que votaram pela concessão desembargador Glauber Rego, Jarba Bezerra, Pedito Ferreira, João Rebouças e doutora Maria Neís Fernandes. E pela denegação da segurança, desembargador Dilermando Mota, doutora Berenice Capuchu, desembargador Ibanez, desembargador Gil, desembargador Amauri, desembargadora Judite, desembargador Saraiva. Então, o placar está pela denegação de 7-5, faltando um voto. E, eventualmente, a presidência não irá votar, mas poderá votar se alguém refluir em favor da concessão. Na sequência, nós temos o mandato de segurança da relatoria da desembargadora Judite Nunes, o 2 da extra pauta. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, é o mandato de segurança 19.773, dígito 9, que são impetrantes Deilane Freitas Fontes e outros, advogado William Silva Canuto, impetrado secretário estadual de Administração e de Recursos Humanos. Esse processo aqui tem vários precedentes e eu entendo que basta ementa, o voto está disponível desde ontem. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, policiais militares da ativa, pedido de enquadramento do subsídio com observância de promoção efetivada, atendimento da Lei Complementar Estadual número 463, 2012, que fixou o subsídio dos militares do Estado do Rio Grande do Norte em parcela única, omissão da autoridade coatora em implementar o novo modelo remuneratório com base na promoção de cabo a terceiro sargento PM, ilegalidade constatada, direito de serra dos impetrantes, implantação após o trânsito em julgado,
com efeitos a partir da impetração do mandamos. E eu estou concedendo a segurança. E trago aqui os precedentes do desembargador João Rebouças e da juíza convocada Fátima Soares. Presidente, eu tenho pedido nesse processo, é o 17º procurador. Registrando-se a Sim, o tá impedimento da doutora Não, Maria Zenete Bezerra. foi o doutor Carlos Augusto Caio dos Santos Fernandes, o parecerista. Aqui tem o 17º. Tem? Voto, tem o 17º. Não, se não for ele, eu não estou impedindo. É porque foi o 18º Procurador de Justiça em substituição Ao legal ao 17º. O equívoco Então ele foi não funcionou. Não, sim, é porque aqui na tela tem o 17º. Se não é ele, então eu estou... porque foi ele, só foi o 17º, mas substituído. Não, mas ele estava sendo substituído por 18º. Pelo doutor Carlos Augusto Caio. Então, e é o que eu disse desde Aí o não começo. não há impedimento. Embargador Expedito Ferreira. Embargador João Rebouças. A matéria é pacificada, deixa curto, acompanho. Todos de acordo com o entendimento da relatora, alguma divergência, alguma consideração? Só o cabo promovido a sargento que continua recebendo como cabo. O resumo Vossa é Excelência continua com a palavra, desembargadora Judite. Só possa, por favor, identificar as partes. Pois não. Esse aqui também tem precedentes. É o mandado de segurança 25.835-0, que é impetrante Joécio Pereira dos Santos, advogado Fábio Machado da Silva, impetrado comandante-geral da Polícia Militar. Ementa, direito administrativo, mandado de segurança, policial militar, pretensão de promoção à graduação de terceiro sargento PM, alegação de preterição do impetrante por inércia da administração, impetrante que preenche os requisitos objetivos do artigo 5º do Decreto 10.447/89, modificado pelo Decreto 13.294/97, necessidade de garantia do direito à aferição do mérito intelectual e das condições de saúde, inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal, aplicação do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 101/2000, ilegalidade configurada, afronta a direito líquido e certo, produção de efeitos financeiros somente após a impetração e após o efetivo trânsito em julgado. Por figurar a promoção dentre os direitos da carreira militar previsto no Estatuto da categoria, deve-se relativizar a discricionariedade da administração quanto ao momento de realização dos cursos que possibilitam a aferição do pressuposto mérito intelectual, sob pena de condicionarmos a implementação de tal direito unicamente a essa esfera discricionária, conhecimento do mandamos e concessão da segurança. E trago aqui como precedentes desta Corte um processo da relatoria do desembargador Gilson e um do desembargador Glauber Rego. É como eu voto pela concessão com efeitos após trânsito em julgado. Embargador João Rebouças, mesma matéria, todos de acordo. A unanimidade, portanto. Vossa Excelência continua com a palavra, desembargadora Judite Nunes. Também matéria com precedentes, consta do mandado de segurança 1745, dígito 8, impetrando Viviane Gomes Pereira, advogada Ana Cristina de Oliveira Vilarim, impetrado secretário de Saúde. Ementa administrativo e constitucional, mandado de segurança, concurso público para o provimento de cargos efetivos da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Impetrante aprovado para o cargo de enfermeira. Pretensão de reabertura de prazo para apresentação de documentos e posse no cargo. Publicação da convocação exclusivamente no Diário Oficial do Estado. Longo lapso temporal entre o ato convocatório e a homologação do concurso. Necessidade de comunicação pessoal que se mostra razoável pelas circunstâncias do caso concreto. A administração que sequer fez uso de outros meios, como estava previsto expressamente no item 11.2 do edital. Precedente, segurança concedida. E os precedentes aqui que eu trago são do desembargador Amaury Moura, aliás, são não, é do desembargador Amaury Moura, desta casa,
E trago também do STJ, no agravo regimental da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. E assim eu estou concedendo a segurança. Concedendo. Concedendo. Todos de acordo? Também Alguma com divergência? precedentes. Só mantém a divergência, senhor presidente, da matéria. Vencido, desembargador Deixa eu botar. Saraiva Sobrinho. Não, esse aqui só vou fazer constar, excelência, que é por Desembargador maioria. Expedito Ferreira, o 5 da extrapauta. Vossa relatoria. Desembargador Expedito, só, senhor presidente, tem uma questão de ordem, com relação ao mandato de segurança anterior, a doutora Berenice, ela está aqui, presente, e ela votou na sessão inicial de julgamento, e ela afirma que, tendo a oportunidade, ela mudaria o voto, que seria conforme o precedente dela na turma recursal. A questão Eu citei. Desembargadora Zeneide, Vossa Excelência pede vistas em mesa para a gente oportunizar a presença da doutora. Não, eu digo para ouvir o voto da doutora Berenice, aí a senhora pode continuar com o pedido de vistas. Eu posso reabrir a questão, se Vossa Excelência pôr o processo em mesa. Aí Vossa Excelência poderá manter o visto no gabinete ou em mesa. A desembargadora Berenice está ocupando o lugar de quem? Desembargador Vigílio. Desembargador Vigílio. Desembargador Expedito, Vossa Excelência espera um pouco para a gente terminar esse julgamento, que é muito importante sob o ponto de vista Até social. amanhã, se for preso, o dia todinho, excelência. Não estou Pois não, desembargadora pressa. Berenice Capuchu. Retomando, o julgamento continua sendo realizado. A desembargadora Zeneide registrar que a desembargadora Zeneide põe em processo novamente sob apreciação para o pronunciamento da doutora Berenice Capuchu, que havia votado e quer se pronunciar no processo. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, logo depois do término da sessão que deu início à votação, eu já tinha declarado a alguns colegas que tinha errado naquela votação e que gostaria de voltar e mudar o meu voto. Inclusive porque já foi entendimento meu na turma recursal votar a favor desse pleito. Então, seria assim, muita incoerência eu mudar tão rapidamente. Realmente foi um erro meu e eu quero voltar para consertá-lo. Eu voto a favor da concessão, exatamente, da concessão, porque é meu entendimento firmado já e exposto na decisão da turma recursal. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu, particularmente, já tenho procedido dessa forma em diversas situações, e enquanto não encerro o julgamento, isso é possível e é plenamente louvável, já que, eventualmente, novas palavras e novos entendimentos terminam por trazer luzes também novas para que nós possamos aí exercer mais plenamente a nossa consciência de julgadores. Obrigada. Desembargadora Zeneide, Vossa Excelência continua com o voto vista. Quarta-feira que vem eu não estou aqui, será o desembargador Amilcar, já estou de férias. Ok? Sim, está empatado agora, né? Desembargador Expedito Ferreira tem desembargadora, Vossa Excelência só tem um processo em pauta, desembargadora. Só um processo. Hein? Vamos dar a oportunidade de tirar aqui, inverter um pouco aqui, porque aí Vossa Excelência já fica à vontade para ir trabalhar. É o 12, embargos à execução. 2014, 020935, dígito 7. Revisora, desembargadora Maria Zeneide. Zeneide. Pauta anterior. É o 12.
Vossa Excelência tem a palavra, Posso? doutora. Obrigada. Embargantes, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte e Estado do Rio Grande do Norte. Embargado, Erivaldo Ferreira de Lima. Advogado, Davidson Cabral Ferreira. Os presentes embargos dizem respeito à insurgência quanto ao valor devido referente à diferença salarial do impetrante, ora embargado, no período de 6 a 30 de novembro de 2012. De fato, assiste razão ao embargante quando alega que o exequente deixou de subtrair o valor que já percebeu no referido período. Todavia, o montante encontrado para tal dedução também não está correto. O valor percebido no mês de novembro de 2012 foi de R$ 2.108, porém, apenas 25,30. Dizem respeito ao período pleiteado de 6 a 30 de novembro de 2012, ou seja, R$ 1.756,67. Por outro lado, tendo o impetrante sido aposentado na patente de terceiro sargento nível 10º, os proventos devidos para todo o mês de novembro de 2012 seriam de R$ 4.305,75, dos quais R$ 3.588,12 diziam respeito aos 25,30 referentes ao período de 6 a 30 de novembro de 2012. Assim, subtraindo-se o valor já pago de R$ 1.756,67 da verba devida, que era R$ 3.588,12 no período pleiteado, temos que restou a pagar o valor de R$ 1.831,45. Sobre tal valor, aplica-se o mesmo índice de correção monetária e juros de mora de 9%, ambos trazidos pelo embargante em 10 de outubro de 2014, de modo que o valor total resta elevado para R$ 2.201,37. Por todo o exposto, voto pela parcial procedência dos embargos à execução, tão somente para reduzir o valor executado para R$ 2.201,37. Determino que se requisite o pagamento das importâncias devidas em favor da embargada, através do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pela forma de instrumento requisitório de pequeno valor, nos termos do artigo 400 e seguintes do regimento interno desta Corte. É como voto, senhor presidente. Pagadora revisora. Todos de acordo? A unanimidade, portanto, agradecendo a presença de Vossa Excelência, se não mais tiver outros processos. Não, muito obrigada. Tomando a pauta, desculpe, desembargador expedito, Vossa Excelência enfrenta aí os processos de vossa relatoria. O 5. Mandato de segurança 2014, 178526, impetrante Verônica Alcântara dos Santos, impetrante secretária de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, é uma médica, servidor da Secretaria de Saúde, sempre recebeu a insalubridade, desde quando começou a trabalhar, juntou toda a sua ficha financeira, todos os contra-cheques, certo? Está todas as provas nos autos, e pediu aposentadoria, e a secretaria negou, porque pela lei comum, né, que ela não tinha os 35 anos de contribuição e 35 anos de contribuição se homem, 35 anos de contribuição se mulher, certo? E como essa é a lei especial, eu vou ler sua emenda. Constitucional administrativo e previdenciário, mandato de segurança, servidor público ocupando do cargo de médico, exercício da atividade funcional em condições de salubridade, requerimento administrativo de aposentadoria especial com fundamento na súmula 33 do STF, incidência da regra geral de previdência, aplicação do artigo 57 da Lei 8.203/91, direito líquido e certo evidenciado, precedente da Corte de Justiça,
concessão da segurança que se impõe, em consonância com o 18º Procuradoria de Justiça, determinando que a autoridade de proceda à aposentadoria especial da impetrante, nos termos contidos do artigo 57, caput da Lei número 8.203/91, Excelência. Desembargador João Rebouças. Presidente, eu acompanho o relator. Sua Excelência deixou bem claro que a impetrante comprovou o tempo de insalubridade, a posição por ele adotada está em sintonia com a posição desta Corte, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanho integralmente. Desembargador João Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu divido do relator para denegar segurança, entendendo o que já afirmou essa Corte, a necessidade de documento pericial ou laudo técnico próprio sobre a matéria. Então, eu denego, pedindo o vênia da sua excelência. Tem um laudo, todas as folhas de pago, todo o contra-cheque funcional da servidora, é quase só o processo. Mês a mês, esse tempo todo em que ela tem. Um laudo pericial melhor que esse não existe, não, Excelência. Mas esse caso aí, do entendimento dele, que já foi da Corte, é que a presunção do documento não é juris tantum, ela precisa exatamente de usar a lei federal que manda, mesmo assim, fazer a perícia e que, muitas vezes, essa insalubridade ela é dada ao pessoal da ativa para driblar exatamente uma majoração dos vencimentos, que não vai para a aposentadoria essa parcela. E o Estado bula. Não, estou falando que houve isso. A servidora, desde quando começou no Estado, já começou a ver insalubridade. Esse tempo todo ela juntou a ficha emocional dela, financeira dela, juntou todinha. Aí é presunção. O desembargador tem outro entendimento, não é, desembargador Saraiva? Doutor... Isso, 2.213. Já que não tem lei no Rio Grande do Norte que disciplina a matéria. Doutora Neís Fernandes. Doutora Maria Neís. Ele, diverge. O desembargador pediu vista? Não, diverge. Sim, diverge. Não, eu sigo o relator. Com o relator. Desembargador Dilermando Mota. Doutora Maria Neís. Maria Zenei, desculpe. Desculpe. Doutor Ibanez. Sem divergência do relator. Desembargador Glauber. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Gilson. Com o relator. Doutor Jarbas. Com o relator. Desembargadora Judite. Eu acompanho o relator, sim. João Rebouças já votou. Eu segundo, eu sou a última a votar. Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência tem vários processos. Um processo da Vossa Relatoria, mandado de segurança. Tenho, senhor presidente, está em mesa, é o número 7, impetrante José Bonifácio Bezerra. Senhor presidente, a matéria foi bem alineada e eu acho que a emenda, apesar de ficar um pouco longa, resolve. O voto está disponibilizado. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, professor estadual classe E, progressão funcional horizontal. Servidor com mais de 19 anos de efetivo exercício, quando da entrada em vigor da Lei Complementar 322 de 2006. Preenchimento do requisito temporal para a seção à classe I, único pressuposto exigido à época pela vigente Lei Complementar 4986, com alterações posteriores da Lei Complementar 120 de 94 e 159/98. Ato normativo que, malgrado haja revogado as normas anteriores, manteve igual divisão de classe, submetendo as progressões ao tempo de 2 anos, inciso 1º do artigo 41, mais avaliação de desempenho, artigo 39, 40 e 41.2. A ausência de análise meritória que não se presta de empecilho à pretensão auspiciada, e nessa obrigacional da administração que não pode militar em detrimento do direito subjetivo do impetrante, sob pena de afronta aos princípios cumpridos no artigo 37 da Lei da Constituição Federal, notadamente legalidade e eficiência. Interstício laboral obtido sob a égide da nova lei assecuratória ao impetrante, da requerida progressão para a referência J, entre parênteses, mais de 2 anos trabalhados desde a edição do Plano de Cargo, Lei Complementar 322 de 2006.
limites orçamentários e prudencial não repercussem em obstáculo ao atendimento do pleito judicial por disposição expressa do artigo 19, 1 em 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por item inservível no concernente à declaração de recebimento de parcelas retroativas anteriores à sua impetração. Súmula 269 do STF, parágrafo 4 do artigo 14 da Lei 12.016/09. Direito líquido de certa progressão almejada, classe J, com efeitos financeiros a contar apenas do seu ajuizamento. Presta este acordo. Concessão parcial da segurança, senhor presidente, em harmonia com a 7ª Procuradoria de Justiça. Vossa Excelência, então, está concedendo parcialmente para assegurar a progressão horizontal do impetrante para a classe J, bem como o reajuste salarial correspondente com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. Perfeito, senhor presidente. Todo de acordo com o desembargador Saraiva, tem alguma divergência, alguma consideração? Na sequência, a unanimidade. Na sequência, desembargador Dilermando Mota, Vossa Excelência tem 3 processos, pode relatar. São 3 processos, Excelência. Todos dizem respeito à questão também de insalubridade. O primeiro deles, onde é impetrante Irã Campos de Lima, impetrante secretário estadual de Saúde Pública, eu digo na ementa, ocupante do cargo de médico, preliminar de ausência de prova pré-constituída, suscitada pelo Estado do Rio Grande do Norte, rejeição. Pedido de conversão e averbação do tempo de serviço, prestado sob condições insalubres em tempo de serviço comum, durante todo o período laborado, seletista e estatutário. Impossibilidade de reconhecimento do direito quanto ao período estatutário. Inexistência de previsão legal. Ausência de direito adquirido, regime jurídico. Impossibilidade também de aplicação do redutor de 5 anos, previsto no artigo 46 da Lei Complementar Estadual 308/25, por ser exigida a regulamentação mediante lei complementar. De iniciativa privativa do Presidente da República, precedente do Supremo Tribunal Federal, do STJ e desta Corte, concessão parcial da segurança, e digo no final do voto. Ante exposto, concedo parcialmente a segurança pretendida pelo impetrante para determinar que a autoridade impetrada proceda à conversão e à averbação do tempo de serviço por ele prestado sob condições insalubres em tempo de serviço comum, à razão de 1,4, unicamente em relação ao período seletista, restando indeferida a pretensão do tocante ao período estatutário e em relação à aplicação do redutor de 5 anos, previsto no artigo 46 da Lei Complementar 308/25. É como voto, Excelência, no 8º. Muito bem posto. Esclarece que não tem direito à contagem e mais o redutor, né? E aí seriam 2 vantagens, o melhor dos 2 mundos, do regime estatutário e do seletista. Todo de acordo com o entendimento do desembargador Dilermando, Vossa Excelência está votando os 3 da mesma forma ou só o primeiro? Não, Excelência, eles têm diferenças. Ah, são diferentes os casos. O 9, Excelência, o 9 é impetrante Solange Maria Siqueira Souto Maior, impetrante secretário estadual de Saúde Pública. É fisioterapeuta, preliminar de inépcia da inicial, estado pelo Estado do Rio Grande do Norte, rejeição, mérito, conversão e apervação do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, em termos de ausência de comprovação da insalubridade no tocante ao período seletista, impossibilidade de reconhecimento do direito quanto ao período estatutário. E eu concluo dizendo que, denegando a segurança, ante o exposto, denega a segurança pretendida pelo impetrante, no tocante à conversão e averbação do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, em tempo de serviço comum, razão de 1,2, unicamente em relação ao período seletista, por ausência de comprovação da insalubridade. E no tocante ao período estatutário, e em relação à aplicação do redutor de 5 anos, previsto no artigo 46 da Lei 308/25, por ausência de previsão legal. Está sendo denegada. E o 10, Excelência, posso prosseguir? Estão de acordo com o 9, estou de acordo, a unanimidade. E o 10? O 10 é impetrante João Paulino dos Santos, e o impetrado é o secretário de Saúde Pública. E eu digo, comprovação da insalubridade através auxiliar dos serviços gerais. Apresentação de fichas financeiras em que se comprova a percepção de adicional de salubridade apenas de parte do período vindicado. Razão pela qual eu estou dizendo, ante exposto, conceda parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à conversão e averbação do tempo de serviço, por ele prestado sob condição insalubre e tempo de serviço comum, à razão de 1,4 unicamente em relação aos meses de fevereiro
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 86, março e novembro de 87, janeiro, março, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 88, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 1990, restando indeferidas as pretensões em relação aos demais meses no período de fevereiro de 86 a junho de 94, porquanto não comprovados, bem como em relação à aplicação do redutor de 5 anos, previsto no artigo 46 da Lei Complementar Estadual 308 de 2005. Todos de acordo? A unanimidade, portanto. Na sequência, desembargador Gilson Barbosa, da vossa relatoria, o 11 e o 12, desembargador Gilson. Vossa Excelência está com a palavra. Mandado de segurança com liminar, número 2014-002-765, dígito 2, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, impetrante Bruno Monteiro Bederville, advogado doutor Adriano Bezerra Caminha de Oliveira, OAB RN, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado, constitucional e administrativo, mandado de segurança, acumulação de cargos públicos na área da saúde, compatibilidade de horários demonstrada, jornada semanal de 70 horas, possibilidade em conformidade com o previsto no artigo 37, inciso 16, letra C da Constituição Federal, regra constitucional que permite a acumulação de 2 cargos de profissionais da área de saúde, impondo como única condição a observância à compatibilidade de horários, direito líquido e certo configurado, há precedentes, concessão da segurança em consonância com o parecer da 19ª Procuradoria de Justiça em substituição à 18ª. Voto disponibilizado. Desembargador Jarbas. Acompanho. Desembargadora Judite. Também acompanho, senhor. Todos de acordo? Fico vencido, senhor presidente. Desembargador Ibanez Monteiro denega a segurança. Senhor presidente. O 12 está em mesa, Excelência. Senhor O presidente. 12 não está em mesa, Senhor estou presidente. terminando de preparar o voto. Desembargador Glauber também. Não é. Não vou divergir, mas fazer apenas a ressalva que no julgamento anterior, referente a essa mesma matéria, eu fui vencido aqui no sentido de denegar a segurança. Agora eu acompanho o desembargador Gilson, em especial porque ele trata que é compatível os 2 horários, diferentemente daquele caso em que eu trouxe, que não seria tão somente um critério objetivo. Ultrapassou as 60, denegaria. Aqui ele está. Compreendo. Então eu acompanho o relator. Compreendo. A unanimidade, aliás, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. Exaurida o 12 não está em mesa. Não está em mesa. Exaurida a extra-pauta, eu dou preferência pela presença aqui do advogado doutor André Abreu, o processo da pauta anterior, número 5, ação rescisória, em que é relatora a desembargadora Judite Nunes, revisor desembargador João Rebouças, com afirmação de suspeição do doutor desembargador Expedito Ferreira. Vossa Excelência está com a palavra, desembargadora Judite. Ação rescisória 18.942, dígito 0, de Currais Novos, Vara Civil. Autor, espólio de Aloísio Lima, representado por Claudiane Carissa M. de Lima e outro. Advogado André Abreu, réu Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A., advogado Arthur Bernardo Maia do Nascimento, réu também José Gomes Sobrinho, advogado Rafael Diniz Andrade Cavalcante. Relatando. Trata-se de ação rescisória proposta pelo espólio de Aloísio Lima, representado pelos herdeiros Claudiane Carissa Marinho de Lima e Claudiano Carlos Marinho de Lima, e patrocinado judicialmente por advogado legitimamente habilitado, em face do Banco do Nordeste do Brasil e José Gomes Sobrinho. Pugna, em primeiro lugar, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que tornaria inexigível o depósito do artigo 488, inciso 2 do Código de Processo Civil,
em conformidade com o artigo 9º da Lei 1060/1950. Alega, em síntese, após afirmarem a legitimidade dos herdeiros para atuarem no feito, na representação legítima do espólio, conforme artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, que a. O intento rescisório se dirige ao título judicial emanado do processo aqui declinado, julgado pela Vara Civil da Comarca de Currais Novos, que não acatou pedido indenizatório proposto pelo espólio, condenando-o em custas processuais e honorários advocatícios, em decisão deveras objetiva, que não teria respeitado os requisitos do artigo 458 do Código de Processo Civil. B. A presente ação respeita o lapso temporal do artigo 495 do mesmo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença rescindente transitou em julgado em 16 de 10 de 2012. C. O magistrado prolator do deciso rescindendo se equivocou em todas as premissas utilizadas em sua lacônica expressão entre aspas, sentença, estando comprovado nos autos principais a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil no que tange aos graves danos morais infligidos ao requerente, traduzidos por restrições creditícias indevidas, ferindo sua honra e honorabilidade. E D. Tais restrições teriam sido provenientes de conduta do réu José Gomes Sobrinho, com a aceitação do réu Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo aquele assinado diversos contratos como se fosse o requerente, sem autorização legal ou anuência deste. Acresce, aspas, que houve, sem dúvida, uma combinação de interesses escusos entre os demandados, visando enxovalhar a honra, a dignidade e o bom nome do demandante, pessoa pobre e gravemente enferma, talvez ainda óbito mais rápido pelos problemas que lhe foram causados, fecho aspas, afirmando que o Banco Réu manteve o requerente como responsável por débitos que teriam sido assumidos pelo réu José Gomes Sobrinho, tendo a sentença rescindente ignorado circunstâncias bem evidenciadas nos autos, admitindo como inexistentes fatos que efetivamente ocorreram, recaindo em erros de fato e em literal violação legal, nos termos do artigo 485, incisos 5 e 9 do Código de Processo Civil. A violação de literais dispositivos de lei estaria consubstanciado no desrespeito aos artigos 5º, inciso 10 da Constituição Federal, artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e artigos 4º, inciso 1, 6º, inciso 6 e 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ante ao não reconhecimento do direito de indenização por danos morais que julga evidentes. Requer, ao final, a procedência da ação rescisória para o fim de rescindir a sentença hostilizada e promover novo julgamento da causa, com a condenação dos réus no pagamento das indenizações pleiteadas, além da respectiva condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, requerendo ainda que os protestos levados a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e Cadim, sejam cancelados. Trouxe documentos, juntando também certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda. As folhas 91 e 99 apresentou o Banco do Nordeste do Brasil a sua contestação, defendendo que o intento único do autor seria reformar uma sentença que lhe foi desfavorável, o que revela de imediato a inadequação da via eleita, não sendo viável a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Acresce que seria vedado ao autor o uso da rescisória para reabrir a discussão acerca da lide, não se permitindo o reexame de fatos e provas para o fim de perquirir sobre a alegada violação de literal dispositivo de lei, artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil. De similar modo, não pode ser procedente a pretensão no tocante ao alegado erro de fato, uma vez que este não foi corretamente especificado pelo requerente,
não podendo também ser considerado efetivo erro de fato a matéria sobre a qual se posicionou o juízo rescindendo, nos termos do artigo 485, parágrafo 2º do Código Processual Civil. O desembargador Expedito, então relator do feito, afirmou suspeição e, após algumas tentativas frustradas de citação do réu José Gomes Sobrinho, foi o mesmo regulamento citado, tendo decorrido em autos o prazo para contestação. Em que pese o registro anterior, juntou o citado réu a sua peça contestatória em data posterior, requerendo inicialmente o conhecimento da contestação como tempestiva, ante a aplicação do artigo 191 do Código de Processo Civil, sustentando ainda a preliminar de carência de ação pelo não preenchimento de nenhuma das causas de rescisão descritas na norma de regência. Pugnou também em seara preliminar pelo indeferimento da inicial diante da ausência do depósito previsto no artigo 488, inciso 2 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, segue aduzindo que a espécie não preenche quaisquer das causas descritas no artigo 485 do Código de Processo Civil, pugnando pela improcedência da ação. O Ministério Público disse não ter interesse capaz de determinar sua intervenção no feito, e é o relatório. Em discussão o relatório. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a defesa do interesse do seu constituinte. Senhor presidente, insigne relatora, que mesmo doente, cumprindo sua obrigação, veio participar e fazer o julgamento. Digno revisor, emérito representante da Procuradoria de Justiça. Diante de um relatório tão bem feito e tão bem elaborado, só me resta contar a vossas excelências uma história. Cidadão pobre da cidade de Currais Novos firmou uma escritura de promessa de compra e venda com outra pessoa. Havia um débito no Banco do Nordeste. O ajuste foi feito no valor de R$25 mil pagos à vista e a responsabilidade do adquirente, do promitente, de pagar o débito do banco. O que acontece? Esta escritura de promessa de compra e venda foi feita em julho de 1997. Já antes, havia uma declaração dada por José Gomes, o adquirente do imóvel, de que, isto está nos autos, as folhas 57, se eu não me engano, que ficaria a partir de 23/6/97, responsável pelo pagamento de todas as despesas, impostos e quaisquer emolumentos sobre o imóvel. Um mês depois, firma a escritura, onde fica responsável pelo pagamento do débito no Banco do Nordeste. O que acontece? O adquirente sequer pagava as prestações relativas a documentos, a títulos de créditos, aqueles regulamentados pelo o decreto 167 de 14 de fevereiro de 1967. Então, avolumando-se a dívida, o que fez o Banco do Nordeste? Chamou o adquirente do bem e começou a fazer prorrogações do débito, pondo no final da cédula o nome e a qualificação de Aloísio de Lima e mandando que José Gomes assinasse. Tudo bem. Mas para isto, para ele representar o adquirente, o vendedor e o devedor, precisava estar munido do competente mandato procuratório para assim proceder com poderes específicos. O Banco do Nordeste, desde a primeira ação, e em seguida repetiu
na contestação, na sua resignação à ação rescisória, que dispunha de uma procuração para tal de Aloísio de Lima para José Gomes Sobrinho. Acontece que, no desenrolar de sua resignação, diz que a procuração não foi encontrada. Em outras palavras, tomou Doril. E depois alega que, mesmo que a procuração tivesse sido encontrada, não se viria para a prática, legitimar a prática de tais atos, porque a data era posterior à feitura dos contratos em nome dele. De uma forma bizarra, inconcebível, nas negociações bancárias, as cédulas rurais hipotecárias, que ainda tem algumas para se vencer, tinham a perfeita qualificação de Aloísio de Lima, CPF, identidade. Inexplicavelmente, o banco mandava que José Gomes assinasse. O banco nunca apresentou a procuração, nem qualquer documento que legitimasse essa transferência, esse poder da negociação dos débitos. Prosseguindo, o que acontecia? Aloísio de Lima era o devedor junto ao banco, e quem assinava os títulos de crédito, as cédulas rurais, era José Gomes. Então, quando haviam os atrasos, o banco mandava que fossem impostas, endereçava aos chamados bancos de proteção de crédito, que na verdade não o são, e as restrições creditícias, as anotações, as nódoas, eram impostas a Aloísio de Lima. Demais disto, não se tem conhecimento que uma instituição de crédito secular, como é o Banco do Nordeste ou qualquer outra, quebre a fidúcia que todos os seus clientes depositam, a certeza de que os negócios serão seguros, serão feitos com lisura. O banco procedeu de uma maneira criminosa, ilegal, visando, não se sabe por quê, proteger José Gomes e incriminar, junto aos órgãos de crédito, Aloísio de Lima. Perdoe-me, Vossas Excelências, mas é preciso que se diga. Eu sou do tempo do mimeógrafo. Eu sou um advogado velho e um velho advogado. O banco sequer se dignava a colocar o PP tão antigo. PP de fulano de tal, assina fulano de tal. Em todos os títulos de créditos emitidos pelo banco, de onde eu fui advogado do Banco do Brasil 20 anos em toda a região do Seridó, se tinha o maior cuidado com isso, porque tínhamos a certeza de que a ausência dessa formalidade, a disposição desse documento, dessa autorização, anularia o título de crédito. Mas, mesmo assim, o Banco do Nordeste continuou sua saga de prejudicar Aloísio de Lima. Para se ter uma ideia, Aloísio de Lima morreu no ano de 2010. O que poderia ter feito o banco para encobrir, para agasalhar seu direito creditício de forma legal? Ia ao Código de Processo Civil e via lá a relação das pessoas que podem fazer a abertura da sucessão do extinto. E aí pediria a abertura do inventário e habilitaria seu crédito pedindo a separação de bens para pagar o que julgava o banco ser credor. Mas não, continuou assim. E, aliás, salientes que há informações de que nós não dispomos, eu não consegui colocar nos autos, porque as instituições financeiras se valem do famigerado CADIM, que é um órgão interno dos bancos, que você chega no banco, o funcionário diz que você tem a restrição, mas não lhe dá uma comprovação disso.
Ou seja, internamente, eles caçam o seu crédito e você não tem acesso. Recentemente, tive um caso em Ceará-Mirim com o doutor Peterson Braga. Combinou multa ao banco diversas vezes e o banco nunca forneceu as informações contidas no cadinho, ou seja, não abriu a sua caixa preta. Depois disso, sabem vossas excelências que a legislação dos anos do chumbo, que criaram o sistema financeiro nacional, protegeram os bancos e outorgaram-lhe a criminosa condição de agiotas oficiais, com juros de 10%, 15%, 20% ao mês, e que ninguém pode questionar. Enquanto isso, um particular, se acudir um amigo com um juro de 1%, 1,5%, 2%, tirando de sua poupança, é condenado pela usura. Então, a cronologia dos fatos. Há uma declaração de José Gomes, de 23/6/97, dizendo já, a partir daquela data, ser responsável pelo débito do banco e todos os encargos do imóvel. Depois, em julho de 97, firma a escritura de promessa de compra e venda. Todos estes fatos feitos de maneira ilegal está perfeitamente comprovado nos autos. O banco não dispunha sequer de um bilhete para assim proceder, ou seja, permitir que A assumisse débitos de B e negociasse ao seu talante como quisesse. Finalizando, eu quero dizer que essa ação tem SPEC, ou tem albergue nos verbetes 5º do artigo 485, que diz da violação literal de disposição de lei, flagrante ofensa inequívoca à lei. O banco emitia cédulas e mandava que José Gomes assinasse como sendo Aloysio de Lima, sem poderes de tal pessoa para fazê-lo. Depois vejamos o inciso 9, que fala do erro de fato. Eu não vou nem falar em erro de fato, porque está tudo errado. O erro de fato é de direito. Qualquer ramo, qualquer tipo de erro a que se aluda, o banco está enquadrado nisso. E nunca cuidou de regularizar tal situação, que persiste até os dias de hoje. Finalizando estas palavras, quero louvar o brilhante relatório da insigne relatora, e quero dizer aqui, volvendo ao passado, mas com muita precisão, que o renomado artista, escultor, filósofo e todas as outras profissões que executou com rara maestria, inclusive nas capelas romanas, onde pontificou o seu trabalho, diante dos crimes cometidos pelas dinastias italianas à época, proclamou: aquele que não pune o mal, ordena que ele seja feito. E o que eu espero deste excelso colegiado, nada mais nem menos do que se restaure a justiça, que se dê direito a quem tem, e não se permita que as instituições financeiras ilegalmente e criminosamente procedam de tal maneira. Muito obrigado. Devolvo a palavra à excelentíssima senhora relatora, para prosseguir com o seu voto. Votando, excelência. O voto está disponível, né? Está disponível. Ação regularmente interposta, reclamando o pronto conhecimento. Em primeiro plano, importa examinar a tempestividade da contestação juntada pelo réu José Gomes Sobrinho, uma vez que foi protocolada após a certificação de decurso do prazo pertinente. Compulsando os autos de forma objetiva, é imperioso reconhecer a tempestividade da contestação em apreço, em que pese o teor da certidão de folha 127.
Isso porque o mandado de citação do referido réu, aquela que foi definitivamente e regularmente cumprido, foi juntada aos autos apenas em 14 de janeiro de 2014, dentro do período de suspensão dos prazos processuais, tendo a Secretaria desta Corte, na certidão de folha 127, ao realizar a contagem do prazo para contestar, ignorado de fato a previsão do artigo 191 do Código de Processo Civil, mesmo tratando a espécie de litisconsórcio passivo com procuradores inegavelmente distintos. Oportuno destacar que tal regra processual se aplica independente do momento de citação de correios e da representação das respectivas contestações. Nesse sentido, o seguinte julgado do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que está disposto no voto, eu vou ler só a parte que mais interessa. A regra do artigo 191 do CPC, que confere prazo dobrado para contestar quando os réus atuem com procuradores diversos, tem aplicação independentemente do comparecimento do outro litisconsorte à lide, bastando que apresente a sua defesa separadamente, mediante advogado exclusivo, sob pena de se suprimir de antemão o direito adjetivo conferido à parte que, atuando individualmente, não tem como saber se o corréu irá ou não impugnar o feito. Essa decisão foi do ministro Aldir Passarinho e é de 2007. Dessa forma, considerando-se o prazo em dobro para a apresentação da contestação e tendo em vista ainda os corolários da ampla defesa e do contraditório, recebo como tempestiva a contestação de folhas, acolhendo a arguição. E, fixado esse ponto, eu passo a análise das preliminares suscitadas na referida peça processual. Continuo. Porque eu estou tendo como tempestivas a contestação do réu José Gomes Sobrinho. Mas a senhora não enfrenta isso como preliminar? Não, é um registro. Do registro, ok. Pode continuar. Aí, a preliminar de carência de ação. Uma vez recebida a referida peça contestatória, impõe-se o enfrentamento das preliminares nelas suscitadas. Defende o réu a pronta extinção do feito sem resolução de mérito, por carência de ação, diante do não preenchimento de quaisquer das causas de rescisão do artigo 485 do Código de Processo Civil. Entendo, no entanto, na esteira de precedentes desta Corte, dentre os quais cito a ação rescisória da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, julgada à unanimidade pelo Pleno desta Corte, que a discussão a respeito do preenchimento ou não das causas previstas na norma de regência se confundem com o próprio mérito, por motivações naturais de lógica processual, razão pela qual transfiro tal embate para o mérito. É como eu estou votando. Todos de acordo com a relatora? Alguma divergência? Inépcia da inicial por ausência de depósito prévio. O mesmo réu ainda suscita em seara preliminar a necessidade de indeferimento da própria inicial pela ausência do depósito prévio, previsto no artigo 488, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ocorre, no entanto, que, ao observar os andamentos prévios do feito, desde o início nota-se que a parte autora formulou pedido de justiça gratuita, e, nada obstante, não se vislumbre nos autos a apreciação expressa de tal pleito, entendo adequado considerá-lo deferido, ainda que tacitamente, mesmo porque, ao proferir despacho saneador, o então relator, desembargador Expedito Ferreira, se limitou a destacar a necessidade de juntado da certidão de trânsito em julgado da ação rescindenda, dando regular andamento ao feito após o cumprimento de tal diligência. Não se pode conceber que, após tantos anos de tramitação processual, e não havendo uma manifestação expressa desta Corte a respeito do pleito em referência, se opte pelo indeferimento da inicial, após o transcurso, inclusive, do prazo decadencial de que trata o artigo 495 do Código Processual Civil, impedindo ao autor o direito de acesso à justiça e regular prestação jurisdicional. Ademais, pelo exame das peculiaridades e documentos que integram os autos,
não percebo qualquer elemento capaz de impedir o deferimento da justiça gratuita nos termos previstos na Lei de Regência, parecendo-me pertinente, em caso, a isenção do recolhimento das custas e despesas processuais. Nesse sentido, já destaco esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que consta do voto. O autor da ação rescisória que for beneficiário da justiça gratuita não está compelido a fazer o depósito prévio previsto no artigo 488-2 do Código de Processo Civil. E assim, eu estou rejeitando a preliminar e superadas todas as matérias prejudiciais, passo ao exame de mérito. Alguma divergência quanto a esta preliminar? A unanimidade, no mérito, excelência. Pronto. É importante destacar, em primeiro lugar, que a ação rescisória não tem por escopo o mero reexame da causa na qual foi proferida a decisão rescindenda, não sendo admissível como simples substituto de espécie recursal, circunstância afirmada e reafirmada de modo reiterado pela jurisprudência pátria. Aliás, não poderia ser diverso o entendimento diante de instrumento processual que visa combater a própria qualidade da coisa julgada, desafiando o comando judicial já transitado em julgado, sendo oportuno ressaltar, no preâmbulo de qualquer demanda dessa natureza, o seu caráter de medida de exceção, cuja eventual procedência deve ser precedida do mais absoluto cuidado e zelo processual, sob pena de violarmos preceitos sagrados para o direito, como a necessidade de preservação da segurança jurídica. Neste contexto, é relevante observar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, estabelece o rol taxativo de causas rescisórias, sendo imprescindível o preenchimento incontroverso de pelo menos uma delas, para que se justifique o juízo rescisório. Trago aqui uma lição dos professores Fred Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, e uma norma aqui, e transcrevo também aqui a norma de regência, que peço vênia para fazer a leitura. Nas transcrições acima, estão em destaque as duas causas que, segundo a parte autora, justificam a rescisão do julgado no caso presente, que são o inciso 5, violar a literal disposição de lei, e inciso 9, fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos da causa. Voltando, na transcrição acima estão em destaque as duas causas que, segundo a parte autora, justificam a rescisão do julgado no caso presente, defendendo o espólio requerente que a ação indenizatória originária foi julgada improcedente por flagrante erro de fato e em literal violação de dispositivos legais, quais sejam artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e artigos 4, inciso 4º, inciso 1, 6º, inciso 6 e 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É oportuno ressaltar, desde logo, que a sentença rescindenda não apresenta flagrante ausência de fundamentação, conforme sugerido pela parte autora, não sendo a sua concisão por si só apta a macular sua validade no plano jurídico. Nota-se que, nada obstante a objetividade de tal título judicial, o juízo da Vara Civil da Comarca de Currais Novos optou por unir o julgamento de algumas demandas dependentes por conexão, somando as análises fático-jurídicas de todas elas em um único comando sentencial. Além disso, não se deve confundir a falta ou ausência de fundamentação com a fundamentação objetiva ou concisa, o que destaco apenas como introito do exame do mérito propriamente dito, mesmo porque a pretensa deficiência de fundamentação não consubstancia causa própria de rescisão do julgado, tendo a parte autora interposto recurso de apelação no feito originário, de forma tempestiva, o que a impediu de enfrentar tal questão, dentre outras que estariam naturalmente vinculadas ao efeito devolutivo do apelo. Quanto ao erro de fato, defende o autor que o magistrado prolator do deciso
incorreu em tal vício, abro aspas, pois admitiu como inexistentes fatos que efetivamente ocorreram, fecho aspas. Isto é, ao declarar a inexistência da obrigação de indenizar, que estaria relacionada à negativação indevida do nome do autor, teria se afastado dos fatos efetivamente demonstrados nos autos, apoiando-se em duas circunstâncias que não seriam determinantes para o deslinde da controvérsia, não compondo sequer objeto de discussão nos autos, segundo a parte requerente, quais sejam, aspas, inexistência de prazo por parte de José Gomes Sobrinho para cumprir o estabelecido no parágrafo 3º da escritura de promessa de compra e venda e o promovido Banco do Nordeste do Brasil, ao inserir o nome do senhor Aloysio em órgão de restrição ao crédito, agiu em exercício regular do seu direito, não havendo qualquer anuência expressa do banco em relação ao objeto do contrato. Examinando a ação rescindenda, percebe-se que não assiste data vênia ao espólio à razão pretendida, sendo certo que a pretensão indenizatória esteve atrelada, primariamente, ao debate sobre os termos da citada escritura pública de compra e venda, firmada entre o de cujos Aloysio Lima, promitente vendedor, e o réu José Gomes Sobrinho, promitente comprador, em 23 de julho de 1997, e tendo como objeto a aquisição de um imóvel rural, identificado no instrumento de folhas pelo preço e nas condições estabelecidas na cláusula 3ª, ou seja, R$ 22.500, pagos em dinheiro, recebidos no ato do pacto, conforme reconhece a própria parte requerente, assumindo o comprador ainda o débito existente junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., referente à hipoteca, além do pagamento de tributos, taxas e encargos a partir daquela data. Consoante descreve a inicial da ação ordinária indenizatória, o suposto dano moral seria proveniente do inadimplemento desse contrato por parte do réu José Gomes Sobrinho, por não ter assumido o débito existente junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo este imposto ao autor restrições creditícias por dívida que não seria mais de sua responsabilidade, além de aceitar a repactuação da dívida mediante instrumentos assinados pelo réu José Gomes Sobrinho em nome do autor, sem autorização deste. Nada obstante a complexidade dos supostos atos ilícitos descritos pelo autor, desde a ação ordinária rescindente, o que é que surge dos presentes autos como fato processual incontroverso é que a sentença de improcedência daquela demanda se apoiou, como já dito, em duas premissas sobre as quais não existe qualquer erro de fato. Ora, a obrigação assumida pelo réu José Gomes Sobrinho no pacto originário realmente não estava atrelada contratualmente a nenhum prazo de cumprimento. E, além disso, a instituição financeira, Banco do Nordeste do Brasil S.A., não participou do acerto como interveniente necessário, não anuindo expressamente com a transmissão da responsabilidade em relação ao saldo da cédula de crédito rural hipotecário ainda pendente. Logo, não se pode afirmar que a sua conduta de levar o nome do então autor a protesto ante o inadimplemento de parcelas daquele compromisso bancário seria manifestamente indevida ou ilícita. O espólio ora requerente busca, na verdade, aprofundar discussões que não chegaram ao seu objeto da decisão proferida na ação rescindenda, não sendo também atacadas ou provocadas por meio de recursos processuais disponíveis às partes, sendo defesa essa instância, em juízo de sessão atinente à rescisória, transpor os limites da sentença rescindenda para tratar, por exemplo, da existência de eventual fraude nos atos de negociação da dívida rural, por alegada inexistência de autorização ou procuração formal que permitisse ao réu José Gomes Sobrinho firmar instrumentos contratuais em nome do de cujos. O erro de fato sobre o qual se pretende fundar a pretensão rescisória deve estar relacionado às premissas utilizadas na sentença rescindenda,
devendo ser aferível mediante o exame das provas existentes na ação matriz, o que sequer seria plenamente possível em caso, uma vez que a parte autora não trouxe à colação a íntegra da ação ordinária indenizatória. Observem-se os requisitos ao reconhecimento da causa rescisória em apreço, segundo os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria. Estão aqui transcritos e eu peço vênia para não ler. Ora, a sentença não está diretamente apoiada no que a parte autora parece sustentar como erro de fato, fundando-se, como já ressaltado, em premissas fáticas que parecem coerentes com as provas aqui carreadas. Existe, sim, controvérsia entre as partes no tocante à existência de procuração e autorização para que o réu José Gomes Sobrinho firmasse pagos em nome do senhor Aloísio Lima, divergindo as partes quanto a esse aspecto, sendo imperioso ressaltar que tal controvérsia é tão presente no feito que foi objeto de tutela antecipada deferida em favor do réu, nos autos da ação, número aqui declinado, autorizando o Banco do Nordeste a renegociar as dívidas de Aloísio Lima diretamente perante o senhor José Gomes Sobrinho. Além disso, não é possível extrair dos documentos acostados a este feito qualquer impertinência nas conclusões emanadas do julgado rescindendo, nem tampouco dirimir algumas das dúvidas suscitadas pela pré-falada juntada apenas parcial dos autos principais. Entendo assim, data máxima vênia, inexistente qualquer demonstração efetiva de erro de fato no julgado rescindendo, e, por conseguinte, também afasto a causa de rescindibilidade do artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil, uma vez que, pela própria descrição das razões autorais, nota-se que a pretensa violação de dispositivos legais estaria intimamente atrelada à injustiça, está em destaque, do julgado. Ou seja, não sendo possível, pelos fundamentos acima dispostos, reconhecer de forma clara o erro de fato no julgamento rescindendo, não se pode também reconhecer que tal julgamento violou normas pertinentes à ação indenizatória. Consoante jurisprudência dominante sobre a matéria, a hipótese do inciso 5 da norma de regência exige demonstração de aplicação teratológica de normas legais e não a mera insurgência quanto à valorização e interpretação conferidas pelo juízo rescindendo e sequer contrariadas por meio de recursos cabíveis. Trago aqui um precedente do STJ que peço a dispensa da leitura e concluo dizendo que é preciso que se enfatize que as normas tidas pelo autor como violadas são aquelas que dão suporte genérico às pretensões indenizatórias, dependendo de sua correta aplicação do exame de peculiaridade do caso concreto, não havendo manifesta teratologia ou equívoco na conclusão exarada do juízo rescindendo. Em hipótese similar, esta Corte já decidiu, ressaltando que o inconformismo passível de exame pela via recursal própria não deve ser, em regra, objeto da via processual de exceção nos seguintes termos: ação rescisória, pretensão fundada no artigo 485, inciso 5 e 9 do Código de Processo Civil, violação literal do dispositivo de lei, erro de fato, inocorrência, discussão quanto à justiça do acórdão rescindendo, inconformismo passível de exame pela via recursal, ação ajuizada como sucedâneo de recurso, impossibilidade, precedente deste tribunal, improcedência da pretensão rescisória, em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça. Essa decisão é recente, de outubro de 2014, e foi da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Pelas razões expostas, julgo improcedente o pedido rescisório, condenando a parte autora nas custas processuais em honorários sucumbenciais, que fixam em R$ 2.000, segundo os parâmetros do artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, suspendendo desde logo a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária de justiça gratuita,
nos termos do artigo 12 da Lei 1060/1950, e é com meu voto. Pela ordem, como é permitido que se faça qualquer indagação sobre a matéria essencialmente de fato e não se discuta direito, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que o julgamento, no entender dela, valida essa assinatura de pessoa estranha às cédulas. Segundo, quando a insigne relatora relata que há uma decisão, essa sim, teratológica, do famoso doutor Valdemaia, a concessão da antecipação do direito foi posterior à feitura, à prática de todos esses atos. Então, restam provados e comprovados que os atos não podiam ser praticados. Somente, estou muito satisfeito. Queria somente um esclarecimento sobre isso. Pois não. Ok, está feito o esclarecimento. Embargador João Rebouças. Senhor presidente, eu revisei o processo e vou ser muito breve, porque entendo também, vou pedir vênia aqui ao doutor André, como a desembargadora Judite. Primeiramente porque não veio aos autos a integralidade da ação matriz. Isso realmente dificultou um pouquinho um exame mais aprofundado sobre o conteúdo integral dos autos. Há essa antecipação de tutela, que o doutor André até agora, já após o voto da desembargadora Judite, fez menção, que consta nos autos o diferimento em favor do réu, que autorizou o banco a renegociar as dívidas de Aloísio perante Zé Gomes. E nós sabemos, o tribunal tem uma posição em sintonia com o superior, de que quando a ação rescisória tem apoio maior no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil, é realmente uma via muito estreita para discutir esse pseudo-direito ou erro de fato. Eu entendi, assim como a desembargadora Judite, nas minhas breves anotações, que o objetivo maior seria a rediscussão da matéria que foi oportunizado quando da apelação. Por esse motivo, eu acompanho o voto da relatora. Embargador Saraiva Sobrinho. Sem divergência, presidente. Desembargadora Neís Fernandes. Sigo a relatora, excelência. Embargador Dilermando Mota. Embargadora Maria Zeneide. Embargador Ibanez. Sem divergência, presidente. Embargador Glauber Rego. Embargador Gilson. Sem divergência. Doutor Jarbas. Com o relator. A unanimidade, portanto. Estamos, portanto, agora retomando os processos que independem de pauta. Nós temos anotados aqui a grade interna, o regimentar e da lavra desembargador Saraiva Sobrinho e Dilermando Mota, pela ordem do desembargador Saraiva. Senhor presidente, em mesa, agravante Maria Jacena dos Santos Oliveira e agravado Estado do Rio Grande do Norte. Matéria conhecida da Corte, agravo regimental e mandado de segurança de diferimento inicial por inadequação da via eleita. Concurso público para o cargo de enfermeira, candidata aprovada fora do número de vagas, pretende nomeação ficada de decisões proletadas no bolso de ações publicado em primeiro grau, eventual descumprimento somente sustável e aferido naquele juízo, com a possibilidade de se utilizar expediente executório visando a efetiva satisfação do julgado. Matéria, demais, que demanda dilação probatória, presidente do STJ e desta Corte, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Todos de acordo com o relator. Embargador Dilermando. Tem, excelência, o agravo interno, onde é agravante Poliane Barbosa dos Santos e agravado Estado do Rio Grande do Norte. É a hipótese semelhante do desembargador Saraiva, onde houve a decisão denegatória de liminar, a hipótese de concurso público, candidata aprovada também fora do número de vagas. Houve surgimento de novas vagas no decorrer do certame, mas, como se sabe, a mera expectativa de direito à nomeação, ato discricionário da administração, jurisprudente do STJ
e do Supremo Tribunal Federal, a razão pela qual estou conhecendo. Vossa Excelência, poderia só repetir as partes? Poliane Barbosa dos Santos. É agravante, agravo interno. E agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Okay. Concurso aprovado fora do número de vaga. Okay. Onde há discriminação. Excelência está mantendo a decisão? Perfeitamente, Excelência. Todos de acordo. Com o registro de processo que é independente de pauta, eu tenho da doutora Maria Neise Fernandes. Embargo de declaração. Vossa Excelência está com a palavra, por favor. Embargo de declaração, origem Tribunal de Justiça, embargante Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Vanesca Caldas Galvão Salles, embargado município de Baraúna, advogado doutor Vitor José Macedo Dantas. Eu peço licença apenas para ler a ementa. Pois não, Excelência. Embargo de declaração em ação civil originária, repartição de receitas tributárias, participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal. Isenções fiscais concedidas unilateralmente pelo Estado. Redução da parcela do ICMS pertencente ao município. Alegação de omissão e erro material no acórdão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Ausência de vícios a demandar a complementação do acórdão. Conhecimento e rejeição dos embargos. Todos de acordo com a relatora. Por último, tem um conflito de competência da relatoria do desembargador Glauber Rego. Conflito de jurisdição, conflito de competência. Em mesa, senhor presidente. É o conflito negativo de competência 2015-3501, visto 6. Suscitante, juízo de direito da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Suscitado, juízo de direito da quarta vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Entre partes, Ministério Público e Estado do Rio Grande do Norte. E aqui a questão é simples, me parece aqui que já tem um defensor daquilo que eu estou trazendo, que é o desembargador Ibanez. É uma ação civil pública que foi julgada na primeira vara da Fazenda Pública, transitou em julgado e agora sobreviveu a execução individual, distribuído para a quarta. A quarta disse que não quer competência da primeira e aí surgiu o conflito negativo. E eu estou decidindo aqui, em harmonia com o parecer ministerial, de que esta competência é da quarta vara da Fazenda Pública. A ação civil pública lá da primeira, mas a execução individual em qualquer delas. Qualquer uma das varas. Qualquer delas. Vossa Excelência é o maior defensor desse. Estou de acordo, Excelência. Inclusive aqui, nas ações coletivas que nós temos aqui no tribunal, a execução é proposta e distribuída entre os relatores das câmaras civis, e não ao relator exclusivo da ação coletiva. Exatamente. Mesma regra nós estamos adotando aqui no tribunal. Então, este é o sentido. Ok. Todos de acordo com o entendimento do relator. Na pauta anterior, nós temos uma ação rescisória que está sob pedido de vista do desembargador Glauber Rego, trata da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, Organização Farmacêutica Irmã Dulce Limitada. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Por favor. Apenas para registrar que a desembargadora Maria Zeneide é a revisora da doutora Ana Carolina Maranhão, que declinou da sua presença para prosseguimento do julgamento nesta Corte. Senhor presidente, eu pedi vista deste processo, a matéria, eu tenho uma simpatia, mas fazendo análise dos autos, eu nada tenho a acrescentar ao voto da relatora, a não ser aquele aspecto formal que já restou aqui superado, mas no direito material... Pela improcedência. Exatamente, pela improcedência. Que aí eu não... Houve o acompanhamento da desembargadora Zeneide, do desembargador Ibanez, e Vossa Excelência pediu vistas na sequência. Exatamente. Voltar os demais. E eu estou acompanhando a relatora. Desembargador Gilson. Desembargador Abas. Com a relatora. Desembargadora Judite. Excelência não tem condição de votar, não estava nem presente no julgamento. Não se sente habilitada para participar do julgamento. Desembargador Expedito Ferreira.
Desembargador João Rebouças. Também, senhor presidente, só ressaltando que essa matéria, inclusive, já foi objeto de exame por esta corte. Eu fiz uma pesquisa no dia aqui do início do julgamento. Das mesmas partes? Sim, inclusive da Associação Obras Sociais Irmã Dulce e da relatoria do desembargador Saraiva. E um agravo do instrumento aqui ao tribunal que... compreendo. Está, inclusive, em sintonia com o entendimento da eminente relatora. Eu acompanho integralmente a relatora. Desembargador Saraiva. Doutora Maria Neise. Com a relatora, senhor. Desembargador Dilermando Mota. Portanto, a unanimidade. Na sequência, desembargadora Judite Nunes, embargos infringentes, Banco BMG. Do Supremo. Foi dado, quem primeiro julgou foi o desembargador Amilcar em fevereiro desse ano. Então, eu estou dando provimento a ambos. Na esteira dos precedentes, todos de acordo? Dos novos precedentes. Na sequência, tem uma ação rescisória de vossa relatoria. O desembargador Expedito é revisor. José Laurentino de Oliveira. Advogado Claudionor Soares da Costa, réu Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto de Previdência dos Servidores. Excelência, eu acho que esse aqui basta a ementa. Eu poderei ler a ementa e qualquer dúvida eu fico à disposição da Corte. Ementa constitucional, processual civil e previdenciário, ação rescisória, pretensão de rescisão parcial de sentença, proferida em ação ordinária que objetivou o pagamento cumulado de benefícios previdenciários, carência de ação, debate sobre o preenchimento das hipóteses de cabimento da rescisória que se confunde com o próprio mérito ou precedência. A gente acabou de fazer isso, transferir para o mérito. No mérito, pretensão rescisória fundada unicamente no artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil, não configuração da hipótese legal, parte autora que demonstrou conformação quanto ao título judicial que busca rescindir, violação de leis não demonstradas, aplicabilidade da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, inexistência de teratologia, impossibilidade de uso da rescisória como sucedâneo recursal, improcedência da ação. Querem algum esclarecimento? O voto está disponível, está bem... Alguma questão? Alguma divergência? A unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Tem agora embargos à execução. Eu não assinei, não. Iperne, município de Natal. Esse aqui também eu entendo que basta a ementa. Tributário e processual civil, embargos à execução e ação de execução fiscal proposta pelo município de Natal contra a autarquia integrante da administração indireta do Estado do Rio Grande do Norte, Iperne. Competência originária do Tribunal de Justiça Estadual, a teor do artigo 71, inciso 1, letra O da Constituição Estadual. Cobrança de taxa de limpeza pública e de IPTU, prejudicial de prescrição suscitada pelo embargante. Ajuizamento da demanda em juiz incompetente. Nulidade da ordem que determinou a citação inicial em primeira instância. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ, decurso do prazo prescricional, prescrição dos créditos tributários cujo reconhecimento se impõe, extinção da execução fiscal com resolução de mérito, artigo 269, inciso 4 do CPC, precedentes, acolhimento da preliminar arguída. E aqui os precedentes que eu trago são do desembargador Amilcar Maia e do desembargador Saraiva Sobrinho. Tudo de acordo com a relatora. Questão objetiva de prescrição. A unanimidade. Na sequência, nós temos o desembargador Amilcar Maia, que não está de férias, o desembargador Vigílio Macedo, que está
provisoriamente sentar. E passamos, então, à pauta do dia. A revisão criminal da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, revisor do desembargador João Rebouças. Excelência está com a palavra, ministro. Eu vou sintetizar, certo? É uma revisão criminal, número 2013-8833-4. Réus Francisco Martins, Eronildo Martins de Araújo e Marco Antônio da Silva. Esta aqui. São os 3 réus. Houve uma ocorrência na Zona Norte e afetou uma prisão, a guarnição. O réu se insurgiu, dizendo que era vereador em São Gonçalo do Amarante, não podia ser preso. Tudo bem. A guarnição chamou o oficial de dia que estava de serviço na Zona Norte lá, Tenente Nilson Araújo, certo? O tenente veio, foi conduzido a parte lá para a delegacia da Ridinha, entregaram lá. Após isso, o réu foi espancado, carregado contra objetos e foi instaurada uma ação por crime de tortura, certo? São os 3 réus e não incluíram o tenente Nilson Araújo. No decorrer da instrução, o tenente Nilson foi indicado como testemunha, certo? Na inquirição da testemunha, o tenente Nilson foi requisitado. O comandante do batalhão, o tenente Luciano, disse que não podia apresentá-lo, apesar de ser uma testemunha imprescindível, que estava sob a proteção de testemunha, né? Deu um branco, certo? Programa de proteção, não podia apresentar que era testemunha, certo? Por engano do juiz, o juiz só viu o Ministério Público. O Ministério Público disse que não quis dar, não interessava ouvir a testemunha, mas não ouviu a defesa, certo? Não ouviu a defesa, não ouviu o tenente, certo? E o réu foi condenado, tudo. O tenente aparece, termina o período que ele estava em proteção de testemunha e volta para Natal. Há uma justificação judicial feita no próprio juiz processante, onde houve o tenente. Realmente ele disse que não houve espancamento, não houve nada, certo? Eu acho que houve aí um cerceamento de defesa, certo? A testemunha imprensiva da defesa não foi ouvida, certo? Por isso vou ler sua emenda, não estou entrando no mérito, certo? Não estou entrando no mérito, certo? Estou anulando o processo para que o juiz termine a instrução, ouvindo a testemunha indicada pela defesa. Esse pessoal foi excluído já? Não, aí eles entraram com a cautelar, eu suspendi os efeitos e a prescrição, certo? Enquanto... o voto está disponibilizado. Está disponibilizado, eu vou ler só a emenda. Pois não. Revisão criminal. Preliminar de não conhecimento do feito suscitado pelo Procurador de Justiça. Transferência para o mérito. Transferindo os precedentes, né? Alegação, cerceamento de defesa. Testemunha não ouvida no curso de instrução do feito, no juízo de origem. Policial militar ingressa em programa estatal de proteção à testemunha. Escusa legítima quanto ao não comparecimento à audiência. Dispensa de testemunha ainda no juízo de 1º grau. Encerramento da fase de instrução
a ausência de intimação da defesa para se manifestar acerca da dispensa policial militar que teria presenciado a diligência, natureza imprescindível do seu depoimento para a elucidação dos fatos, prejuízo para o exercício amplo da defesa, matéria não arguída em momentos processuais anteriores, deficiência da defesa técnica que não deve prejudicar a parte, vício processual ensejado pelo Poder Judiciário, revisão criminal admitida para a solução de cesseamento de defesa precedente dessa Corte de Justiça, nulidade processual demonstrada de forma eficiente, procedência do pedido pré-revisional que se impõe, anulação do processo, retorno ao juízo de origem para complementação da instrução processual. É como Vossa Excelência. Embargador João Rebouças. Senhor presidente, eu não vou divergir do eminente relator, fiquei somente com a dúvida. Vossa Excelência está determinando a nulidade do processo. A partir da instrução, né? Da instrução. Que é para ser ouvido essa testemunha que foi, na época, requisitada e que não foi apresentada, que estava sob proteção. Não entrei no mérito, certo? Okay. E também Vossa Excelência tinha concedido anteriormente uma liminar, suspendendo os efeitos. Ok, é isso. Da prescrição. Okay. Eu acompanho integralmente. Também acompanho. Embargador Saraiva Sobrinho, desembargadora doutora Neise. Acompanho, Excelência. Embargador Dilermando, doutora Zeneide, doutor Ibanez, sem divergência. doutor Glauber. Acompanho, senhor presidente. O prejuízo eu estou evidenciado. Senhor presidente, eu acompanho, até conversei com o desembargador Expedito. Agora me surgiu uma questão que eu acho que quem pode dar uma explicação bem, que na época participou ativamente na lei de organização judiciária, esse crime é crime de tortura. Me parece, eu não tenho certeza, que a lei de organização judiciária diz que compete à 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal julgar os crimes de tortura. E me parece que esse processo ele está sendo processado na zona norte da Comarca de Natal. Então, assim, só um questionamento que me parece que é privativo da 11ª Vara Criminal. Não é? E seria já outra questão por questão de ordem pública, anular. É um questionamento que, pelo fato de eu ser titular da 11ª Vara Criminal, aí eu achei estranho esse processo ter sido julgado na Zona Norte, quando é privativo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Foi só, assim, que me veio agora à mente. Embargadora Judite. Eu acompanho o relator. Na sequência, desembargador Saraiva Sobrinho, tem embargos à execução, pauta do dia. Emergente, senhor presidente, embargante Perna, Estado do Rio Grande do Norte, embargado Manuel Venâncio Júnior e outros. Matéria também conhecida da Corte, onde eu digo embargo, execução e mandado de segurança, policiais militares da reserva e pensionistas. Reajuste previsto na Lei Complementar 463/12, valores atrasados requeridos a maior. Concordância da parte credora com os cálculos apresentados, mediante planilha pelos embargantes. Acolhimento precedente desta Corte, procedência dos embargos. A procedência. Alguma divergência? Por último, ação rescisória da autoria do INSS, réu Vano Onofre Guerra, desembargadora, juíza convocada, doutora Maria Neise, Dilermando Mota Visor. Posso ler a emenda? Por favor, excelência. Ação rescisória, revisão de benefício previdenciário, auxílio ao acidente. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela parte ré. Desnecessidade de esgotamento de todas as vias recursais para manejo da ação. Inteligência da súmula 514 do STF. Não acolhimento. No mérito. Alegação de violação ao disposto no artigo 485, 5º do CPC, por afronta aos artigos 5º, 26 e 195, parágrafo 5º da Constituição Federal e ao artigo 75 da Lei Federal número 8.213/1991. Configuração.
inaplicabilidade da Lei nº 9.032/95 a benefícios concedidos antes de sua vigência por falta de previsão legal de sua aplicação retroativa. Matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no julgamento do recurso extraordinário número 613.033/RG São Paulo. Rescisão do julgado que se impõe. Súmula número 343 do STF. Não incidência. Matéria de índole constitucional. Pedido de restituição de valores pagos. Recebimento de boa-fé. Impossibilidade. Precedentes. Conhecimento e procedência parcial da ação. Algum esclarecimento? Algum esclarecimento, senhores desembargadores? Sem divergente, minha parte. A unanimidade, portanto. Mais algum processo em mesa para julgamento que não consta aqui da presidência? Declaro encerrada a sessão.